aí de chamados, não é? Que ele vai colocar, ou seja, os destinatários para quem Judas escreve, ele dá esse primeiro privilégio de serem chamados. Então essa palavra, na verdade, ela está relacionada com a salvação. Entendemos que esse chamado ele é feito por Deus, assim como a salvação é feita por Deus. Cremos que os eleitos são chamados, e esse conceito da palavra de Deus defendido na doutrina do chamado eficaz, ou a chamada eficaz, nós vemos isso ao longo da história, pelo menos desses últimos 5 séculos, essa doutrina sendo bem desenvolvida. O que nós olhamos e pensamos realmente a pessoa, o eleito de Deus vai ser realmente confrontado com a palavra, e por então ouvir a palavra, ele vai ouvir o chamado de Deus e vai então atender a graça e não vai resistir a essa graça de salvação no momento em que Deus quer ali transformar de uma criatura em uma criação, ou uma nova criatura. E dessa maneira, então, entendemos realmente saindo do chamado, ou seja, chamado onde nós estávamos no reino das trevas, agora então sendo transportados por causa do chamado ao reino do Filho do seu amor, como Paulo fala em Colossenses. Entendemos que ninguém vem à salvação de Deus se Deus não o chamar. A iniciativa sempre é de Deus, aí Deus realmente vai trabalhar na vida dos seus eleitos para que eles escutem a palavra. Essa é uma verdade que nós cremos, testificada nas Escrituras sobre essa verdade. Então, a ideia de chamado dentro do Novo Testamento realmente é ligar essa questão da eficácia para a salvação. Os santos, na verdade, são feitos por meio de uma chamada de Deus, uma chamada divina, embora esse não seja o significado em passagens como a de Mateus 20, 16, 22, 14, no sentido de que muitos são chamados, muitos estão prontos para ouvir, muitos ouvem, mas nem todos serão salvos, nem todos foram escolhidos. O que para nós então importa é a ideia de entender que chamar e escolher não são a mesma coisa. A ideia de escolher, ela acontece no passado, a ideia da eleição acontece na eternidade passada, o chamado acontece no momento presente. E quando o eleito é chamado, então vai haver no seu coração a ação do Espírito Santo, que ele vai dar a fé, ele vai fazer nascer de novo e vai entender a verdade da salvação. Então, ao que entendemos, existe realmente uma chamada geral, e normalmente quando pregadores, evangelistas ou os crentes vão anunciando a palavra de Deus, nós podemos dizer, há uma chamada ao pecador ao arrependimento. Mas essa palavra, na verdade, de uma chamada geral, ela só vai acontecer e vai atuar no coração do eleito para uma chamada específica ou especial do Espírito Santo, em que então o eleito pecador atende à chamada de Deus para a conversão, essa ação do Espírito Santo. Você pode olhar isso em Romanos capítulo 8, verso 28, que vai falar sobre essa chamada eficaz. Então, dessa maneira nós entendemos essa questão da chamada, dos chamados. Então, por isso, Judas, quando fala disso, está realmente pensando nessas pessoas que são os eleitos de Deus, creram no Senhor Jesus, então ele diz são chamados. A outra palavra para nós aqui, eu vou usar a ideia de santificados, porque existe uma diferença nas traduções. Você vê, por exemplo, a revista atualizada, e a Nova Almeida também, a NVI, trazem a ideia de amados, a corrigida fiel, santificados, ou a corrigida também traz santificados. Eu opto e creio que realmente Judas pensou em santificados, essa é a palavra que ele vai usar no seu escrito original, no seu primeiro escrito. Eu creio que há mais evidências comprovando os vários documentos de que essa é a palavra com a qual Judas escreveu. É o privilégio que ele demonstra aos crentes, serem chamados, mas também serem santificados em Deus. Essa é a melhor leitura que nós podemos ver dentro dos documentos antigos, considerando aí vários intérpretes e comentaristas de Judas. Então pensamos o quê? Que é uma boa reflexão nesse primeiro momento, sempre pensarmos a questão
não é, de como há uma diferença entre a justificação e a santificação. As duas coisas vão acontecer no momento da chamada, que nós vimos anteriormente, mas quando pensamos na justificação, que nós vamos pensar que ela é realmente uma posição legal, de uma vez por todas, ou seja, uma única vez, é uma obra inteiramente de Deus, perfeita nessa vida, a mesma em todos os cristãos. Isso que nós entendemos sobre justificação, aquele momento em que nós cremos quando realmente esse decreto judicial de Deus na nossa vida acontece. Santificação também ela vai acontecer no momento da nossa conversão, mas ela é uma condição interna, ela vai aparecer muito mais nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Ela é contínua para toda a vida, ou seja, enquanto a justificação acontece uma única vez, a santificação não, ela é contínua. Nós cooperamos, é uma ação de Deus, é uma santificação de posição, mas também é uma santificação na prática, ou seja, nós vamos cooperar. Por isso, Hebreus fala de perseguir a salvação, de seguir ou correr atrás da santificação. Não perfeita nessa vida, ou seja, não chegaremos a um momento de dizer eu sou santo, eu não peco mais, não vai existir isso. A Bíblia claramente aponta para essa verdade de que isso não existe. Esse é um alvo para nós corremos atrás e buscarmos cada vez mais, cada dia mais, nós pecarmos menos, nós sermos menos pecadores do que éramos ontem ou hoje de manhã. Maior em alguns do que em outros, enquanto a justificação é igual para todo mundo, todos são salvos, todos são justificados, mas podemos dizer que alguns são mais santos do que outros. A razão dessa questão vai envolver exatamente a ideia do que é a ideia de justificação, de santificação. Quando pensamos em santificação, o contexto bíblico diz algo que vai ser tornar sagrado, separar, consagrar, fazer santo, ideia de separação, a ideia de dedicação. Nós vemos isso em 1 Pedro 3,11, em Romanos 12, verso 1, a ideia de purificação, em 2 Coríntios 7,1, ou seja, alguma coisa sendo purificada para apresentá-lo melhor, a ideia de consagração, que é um termo que nós usamos bastante, não é? Quase como um sinônimo para a santificação, que envolve uma vida santa, pura e justa, a ideia de consagração. E olhamos isso também, esses objetos santos ou consagrados na época do tabernáculo, do templo, essas coisas existiam, vemos lá o altar, vemos os vasos, vemos os próprios sacerdotes, a tribo de Levi sendo santificada, sendo separada, e nós dessa maneira então pensamos que esse é o nosso desafio de vida. De um lado temos uma posição, Deus nos olha como santos, como separados, mas também busca para nós e nos dá os elementos para que nós possamos viver essa santificação no dia a dia. Podemos definir a ideia de santificação dessa maneira. Santificação é um processo contínuo da ação de Deus na vida do crente, cuja finalidade é livrá-lo do pecado e torná-lo dia após dia mais semelhante ao caráter de Cristo. Quando você pensar em santificação, quando você ouvir santificação, ou ser santo, cantar sobre ser santo, sobre santificação, então vai lembrar realmente desse processo contínuo da ação de Deus. Começa no momento da conversão e vai percorrer toda a nossa vida até ou sermos arrebatados ou sermos levados pela morte ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Quando então passamos do estado de santificação para o estado de glorificação. Nesse caso, então, não mais pecaremos, já não teremos mais a natureza pecaminosa em nós. Então, essa realmente é uma finalidade de Deus para poder nos ajudar a nos livrarmos do pecado e nos tornarmos mais parecidos com o Senhor Jesus dia após dia. Então é algo integrante, é algo que faz parte da nossa vida, totalmente, é inseparável da salvação. Não podemos dizer, eu sou salvo, mas eu vivo de maneira impura, de maneira indigna, de uma maneira não santa. Então isso não pode acontecer, essa vida de perversão, de corrupção, de deleite no pecado, ela é contrária às Escrituras. Aquele que é justificado, ele é chamado para ser santo, para viver de uma maneira santa.
para realmente entender que ele não está mais sendo escravos do pecado, já que o velho homem foi crucificado, Romanos fala sobre isso, e agora nós somos escravos do Senhor Jesus, somos escravos da justiça de Cristo. E nesse caso, então, nós não temos mais o pecado como nosso Senhor, e sim o Senhor Jesus. Então, esse é o processo contínuo que nós vamos realmente entendendo que Deus vai nos mudando, nosso pensamento, nosso coração, nossas intuições, nossos desejos, nossa vontade, nosso comportamento, cada dia mais se assemelhando ao comportamento do Senhor Jesus Cristo. O que Judas, então, ao colocar chamados e santificados, realmente ele vai pensar nessa posição que nós temos. E isso é interessante para toda a carta de Judas, porque ele já vai definindo de que maneira as pessoas que estariam lendo, estariam ouvindo essa carta, deveriam começar a pensar principalmente nos líderes que estavam ali ao seu redor, nos homens e talvez mulheres que estavam de alguma maneira fazendo a cabeça de muitas igrejas naquela época. Aquele que foi chamado, ele também foi separado, ele foi santificado, com o alvo, com o propósito de se conformar ao caráter do Senhor Jesus Cristo, ser conformado à pessoa do nosso Deus. 1 Pedro 1,16 fala isso.